Olá! Ai, que felicidade enorme ter vocês aqui no meu primeiro vídeo do ano de 2021. É com muita alegria que eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências, a minha rotina, as coisas que eu sei fazer. Poder compartilhar com vocês é sempre muito bom. E eu quero dizer a todos os inscritos o meu muito obrigado, deixar aqui meu muito obrigado a vocês, que eu sou grata a cada um que está aqui no meu canal, e dizer a você que está chegando agora, que fique conosco, que se inscreva aqui no meu canal, que ative o sininho, deixe seu comentário, fala o que você está achando, se você está gostando, dá a sua opinião também, porque a opinião de vocês é muito importante para mim, tá bom? Deixa aqui seu recadinho, que eu vou amar responder a cada um deles. Eu quero compartilhar com vocês hoje, não vai ser minha rotina do dia a dia, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que vem sido cobrado muito lá no Instagram dos meus seguidores, que no ano passado eu recebi assim, várias mensagens deles me pedindo para me falar um pouquinho de quando a minha vida começou, de quando eu me casei, porque sempre eu comento que foi tudo sempre muito difícil, que foi com muita dificuldade que nós chegamos até aqui e que as coisas não foram fáceis e os meus seguidores têm me cobrado de contar essa experiência, de contar um pouquinho da nossa vida para vocês. E é uma coisa que eu devia ter feito assim lá no início do meu canal e eu não fiz, passou despercebido e acabei não fazendo. Mas hoje eu então vou fazer um pouquinho diferente, vou contar para vocês um pouquinho mais da nossa história. Então senta aí e fica ligado, porque agora eu vou contar para vocês tudo de quando começou. Bom, gente, nós nos conhecemos em janeiro de 2010. Foi quando o G veio aqui no Brasil passear, porque ele morava na França, lá em Paris. E aí ele veio visitar os pais, ele ficaria aqui ano novo, no máximo, até carnaval, que daria em fevereiro. Daí, quando foi em janeiro, ele me viu passando na rua e diz ele que a primeira vez que ele me viu, ele perguntou para os amigos assim, quem que é ela? Eu ainda não conheço, porque eu era nova no bairro, né? Aí os meninos disseram para ele assim, é a Marcela, ela é lá da igreja, tá? Ela tá indo na mesma igreja que a gente agora e tal, ela é nova aqui no bairro. Aí ele falou assim, eu vou casar com ela. Aí eu, que é isso, gente? Você tá ficando doido? Ele, não, é com ela que eu vou casar. Vou casar com ela. Aí os meninos ficaram rindo e tal, tipo assim, achando que era bobeira dele, só pra fazer graça, né? Mas ele foi na igreja pra me conhecer, a gente se conheceu, a gente começou a sair assim como amigos mesmo, a gente fez uma amizade primeiro. Aí depois aconteceu, né, da gente começar a namorar. Aí nós começamos a namorar em março de 2010. Aí eu fiquei meio assim, não querendo, porque eu tinha medo dele voltar para a França. E eu já tinha passado por um outro relacionamento antes dele, que eu já namorava há um bom tempo e que ele tinha ido embora e o namoro tinha acabado e eu não queria passar por aquilo de novo, né? Aí eu deixei isso bem claro pra ele, falei, olha, gente, eu namorava, daqui a pouco você vai embora pra França e aí eu fico aqui de novo, mais um relacionamento assim, eu não quero. Aí ele falou assim, olha, ou você vai comigo ou eu fico aqui. Falei, olha, então tá mais fácil você ficar, porque eu não quero ir não. Falei desse jeito, eu tô estudando, na época eu tava estudando, tô estudando, quero ficar aqui mesmo. Aí ele falou assim, tá, então eu fico. E aí o ex-patrão dele daqui tinha já feito várias propostas para ele voltar a trabalhar e ele resolveu. Voltou a trabalhar com o patrão dele e eu sempre com o pé atrás, qualquer hora ele ia embora, né? Daí passou um mês, passou dois, ele começou a falar em casamento e eu achando que tava tudo muito rápido. Falei, nossa, mas assim, tem pouco tempo que a gente tá namorando, tá indo tudo muito rápido e tal. Não, mas é porque eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, ele sempre falava nisso. E daí a minha mãe não gostava da ideia de eu namorar o G. Nossa, sabe aquela coisa assim que ela bateu o olho nele, não gostei, não serve pra você, e era desse jeito. Ela não gostou dele desde a primeira vez que viu, mas também, né, o G
um jeito assim meio doidão, cheio de tatuagem, umas tatuagens todas estranhas pelo corpo, um brinco, porque hoje ele não usa, mas ele usava brinco, bebia, fumava. Minha mãe não queria aquilo ali pra mim, ela achava que não vai prestar, né? Bateu o olho e falou, não vai prestar. Mas eu queria, e era o que ele queria também, então a gente insistiu naquilo. E aí ele falou em ficar noivo. Em outubro de 2010, a gente ficou noivo, no dia 31 de outubro. E foi a gota d'água. Nossa, minha mãe ficou decepcionada, minha mãe chorou muito, falou muita coisa comigo, ela me magoou com muita coisa. Foi até o dia que ela falou comigo assim que eu teria que escolher. Eu teria que escolher entre ele ou ela. Ou seja, se fosse para eu continuar morando ali, vivendo, né, debaixo do mesmo teto dela, do meu pai, eu teria que parar por ali com o Gil. Eu não ficaria mais junto com ele. E se eu escolhesse ficar com ele, eu não ficaria mais ali. E eu confesso pra vocês assim que foi muito difícil, sabe? Foi uma escolha assim muito difícil pra mim. Porque não é fácil passar por uma situação dessa. Mas eu fui conversar com ele e eu falei, olha, mas eu não quero desistir. Eu queria continuar junto, mas eu tenho que fazer essa escolha e eu não tenho pra onde ir. Eu não tinha pra onde ir se eu escolhesse ele. E a gente não tinha uma estrutura para casar. E aí ele falou assim, olha, eu te amo muito. Se você escolher viver comigo, não vai ser fácil, porque eu voltei agora, eu trouxe dinheiro, mas eu comprei um carro. Eu não vou vender o carro para mobiliar uma casa, porque eu fui embora daqui com essa intenção de ir embora, e eu só voltaria aqui para passear o dia que eu tivesse dinheiro de comprar um carro. E eu voltei o dia que eu consegui fazer isso. E eu não vou desfazer desse carro agora só para mobiliar uma casa. Vai ser muito difícil, porque a gente vai começar sem nada, mas eu quero me casar com você. E eu não vou poder me casar no papel com você agora também, porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, porque eu tô começando a trabalhar, e eu não vou ter condição de fazer tudo de uma vez. E aí a gente foi conversando e tal, quando foi no dia 16 de novembro, minha mãe saiu para caminhar, quando ela voltou eu já não estava mais lá. Eu juntei as minhas roupas, uns calçados e fui embora. Quando ela chegou em casa eu já tinha ido. Gente, olha, foi muito difícil, foi muito duro, mas foi necessário fazer e foi bom para o meu crescimento. Talvez poderia ter acontecido o contrário. Talvez poderia ter sido ruim, eu não ter feito uma boa escolha, mas eu penso hoje que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vivo muito bem com os meus filhos, com meu marido, e o meu desejo é continuar vivendo e construindo essa família, correndo atrás dos nossos objetivos, que é o que a gente tem feito. Bom, e eu fui assim, levei minhas roupas e calçado e nada mais, eu não tinha mais nada. Eu confesso pra vocês que a primeira e a segunda noite foi muito difícil, gente. Nossa, foi muito difícil mesmo. Eu chorava muito, foi muito doído. Eu não tinha onde dormir. Eu lembro que eu deitei em cima de uma toalha de banho, não tinha um colchão pra dormir. E aí, no dia seguinte, uma catadora de recicláveis lá do nosso bairro ficou sabendo do que tinha acontecido e ficou sabendo também de que a gente não tinha nada, que a gente precisava de alguma ajuda e tal. E ela tinha ganhado um colchão de casal, me ofereceu. E é claro que eu aceitei, gente. Claro que eu aceitei. Nossa, mas você é louco, você pegou um colchão, você não sabia nem de quem que era. Não, eu não sabia de quem era, eu aceitei. E eu comecei com muita humildade e com muita fé. E aí a gente levou aquele colchão lá pra casa, eu dei uma higienizada nele. E aquele colchão ali, eu dormi mais de um ano com aquele colchão. Foi mais de um ano que eu dormi nele. Mas hoje,
Aí no dia seguinte, e ela me deu também um fogãozinho de 2 bocas, aquele portátilzinho de 2 bocas e um botijãozinho de gás pra gente começar. Aí no dia seguinte, um amigo do dia falou que tinha uma geladeira. Era velha e tal, mas que a gente podia buscar a geladeira. Opa, já tem onde gelar a água. Fomos buscar a geladeira. Gente, a geladeira a gente tinha que amarrar uma borracha de fora a fora nela pra porta ficar fechada, senão não fechava a porta. Toda vez que eu ia pegar na geladeira eu tomava um choque. Mas era o que a gente tinha, entendeu? E aí ficamos com aquela geladeira também por muito tempo. Até o dia que eu consegui comprar uma geladeira de segunda mão, uma geladeira melhor. E essa geladeira de segunda mão ficou comigo, acho que uns 3 anos. 3 anos ou mais. Uns 3 anos ela ficou comigo. Daí a gente começou, sabe, ganhou um copo de um, ganhou um prato do outro. Não foi jogo não, gente, ganhar jogo de copo não. Foi um copo usado mesmo, um prato usado daqui, um garfo dali. E aí a gente foi juntando nosso enxovalzinho dessa maneira, uma toalha de banho ali. E foi difícil, mas era o que tinha. E a gente se amava. Então pra gente tava bom assim. Mas aí vieram as críticas. Veio a minha mãe pra ficar me pesando, falando, aí eu comecei a sentir falta da amizade que eu tinha com ela, e o medo de nunca mais voltar a ser a mesma coisa, de eu nunca mais voltar a falar com a minha mãe direito, me bater toda aquela insegurança, e aí todos os dias eu chorava, tinha muita crise de choro. E eu entrei em depressão. Eu tive depressão e eu estava trabalhando recentemente numa fábrica. Tinha feito o curso de corte de costura industrial já há alguns anos que eu estava estudando, fazendo, e fui trabalhar numa fábrica e comecei a me decepcionar também com o tratamento que a gente tinha lá dentro, que era muito duro. O nosso patrão não era brincadeira, sabe? Ele falava coisas que magoavam muita gente ali dentro, que eu achava absurda, e foi juntando o que eu estava vivendo ali fora, o que eu estava vivendo ali dentro. Foi até o dia que eu parti um monte de roupa na máquina, assim, eu parti as roupas no meio, gente. Eu tava tão deprimida, eu tava tão assim, louca já, que eu passava as roupas assim, cortava elas no meio na máquina. E aí eu saí na hora do almoço, muito nervosa, pra ir em casa almoçar, e eu disse pra minha amiga de trabalho assim, olha, eu não sei se eu volto. Tava decidida a tirar minha vida naquele dia. E eu passei por muita luta. Eu tive que parar um pouquinho, dar uma pausa, porque assim, é muito difícil. Sempre me emociono com a minha história. E daí eu achei que eu não fosse nem voltar mais naquele dia, que eu tava decidida mesmo a tirar minha vida. Eu fui embora pra casa. Olha, graças a Deus e ao jeito eu não consegui. E a partir daquele dia, eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico. E graças a Deus, Deus colocou um psiquiatra muito bom na minha vida, sabe? Foi muito bom mesmo, ele me ajudou muito. Porque eu não tinha estrutura, gente, para casar. Eu não tinha estrutura psicológica, nem financeira, maturidade para casamento. Eu não tinha, o jeito também muito menos, sabe? Porque o homem, eu acho que ele demora mais tempo do que a mulher para criar essa maturidade. Então foi juntando tudo. Olha, eu sofri muito. Mas eu foquei ali naquele tratamento psicológico e eu falei, não, eu vou vencer, eu tinha fé que eu ia vencer. Só que, gente, nesse meio tempo aí, eu tava tomando remédios muito fortes e esses remédios cortaram o efeito meu anticoncepcional e aí veio a gestação da Vitória, grávida da Vitória. Olha, pro jeito, uma felicidade tão grande, sabe? Ele ficou assim, tendo um troço, e eu também, porque ia ser, né, uma companhia pra gente. Porque ele comprou coelhinho pra me fazer companhia, e nada adiantava, sabe? Nada adiantava. Eu me sentia só. Mas o só que eu sentia é porque eu sentia falta da amizade que eu tinha com a minha mãe, que pra mim, tipo assim, acabou, não era a mesma coisa, e eu tava conseguindo aceitar que ela era contra, e a minha mãe não vivia bem com o G, os dois sempre batendo de frente, os dois sempre discutindo, a gente não podia estar na mesma festa, no mesmo local, que sempre no final tinha algum problema.
Então, gente, assim, veio nesse meio tempo aí, veio a gestação da Maria Vitória, veio o nascimento dela, e eu fiz durante toda a gestação e depois que ela nasceu também um tratamento psiquiátrico. E aí as coisas começaram a se encaixar assim, na minha cabeça, comecei a tomar mais maturidade a respeito de casamento, comecei a saber lidar melhor com a minha mãe, a respeito do que ela pensava, a respeito do que ela sentia. E comecei a colocar também mais pra fora o que eu queria do nosso relacionamento, o que eu queria como que as coisas acontecessem, porque acaba que o G fazia tudo do jeito que ele queria, só do jeito que ele queria, sabe? E eu vivendo aquilo sem, às vezes, muitas vezes, estar querendo viver realmente daquela maneira. E aí eu aprendi que eu também tinha que colocar as minhas vontades, né? Que eu também tinha que expor isso pra ele, como eu iria fazer isso. E as coisas começaram a caminhar melhor, graças a Deus. E com o tempo, o G passou aí na igreja junto comigo, porque antes eu ia sozinha com a Maria e ele ficava em casa. Ele passou aí na igreja, ele começou a querer ter compromisso ali, de fazer um compromisso mesmo, de estar sempre ali, né? Foi se alimentando mais da palavra. Então a gente foi fazendo um curso aqui, um curso ali sobre vida de casados, né? De como é viver, né? Junto. E a gente foi aprendendo a respeitar um ao outro, a ter mais sabedoria sobre isso. E o G, ele sempre foi muito trabalhador, sabe? Minha mãe cismou mesmo com ele por conta da aparência dele. Mas ele sempre foi muito trabalhador, o G sempre correu muito atrás dos objetivos dele. E ele sempre, quando ele fala assim que ele vai fazer isso, enquanto ele não realiza aquilo, ele não se entrega, ele não sossega, sabe? Ele corre atrás e ele consegue. E aí, com o passar dos anos, a minha mãe foi vendo isso nele. A minha mãe foi percebendo que ele era uma pessoa esforçada, que ele era trabalhador, que ele não era assim da maneira que ela pensava, né? Não era aquilo que ela colocou na cabeça que ele seria, que era totalmente diferente. Aí hoje as coisas mudaram, hoje a minha mãe, ela tem um orgulho até pelo G, sabe? Ela sempre elogia, sempre fala bem dele, que eu nunca imaginava que seria assim. Mas nossa caminhada foi longa, sabe, gente? A gente passou essa dificuldade toda e isso daí ainda não foi nada. Isso foi só o começo. Porque quando a Vitória nasceu, ela ainda pequenininha, ele foi mandado embora. A empresa estava numa situação ruim, mandou muito funcionário embora e ele foi um deles, né? E o G ficou mais de 2 anos empregado. Aí ele abriu um lava-jato, foi trabalhando lavando carro, mas também não estava sendo suficiente, não estava bom. Ele precisava se qualificar na profissão dele e precisava conseguir algo na área dele, né? Porque acaba que ele já estava se perdendo na área dele. E aqui na nossa região não tinha isso. Aí um primo meu falou com ele a respeito de trabalhar embarcado e aí o G achava que aquilo era impossível, que ele jamais conseguiria trabalhar embarcado, que aquilo era um outro mundo para ele, né? Aí meu primo, não, vai lá, faz os cursos e tal, incentivou. Aí falou, vocês podem ficar lá em casa. Aí ele deu o primeiro passo pra gente, né? Aí eu vendia bolo de pote na rua, olha só, tava vendendo bolo de pote na rua para tentar divulgar o meu trabalho, porque eu tinha feito vários cursos de confeitaria. E aí eu tava fazendo bolo para festa também, mas até para me divulgar, eu comecei a ir pra rua, junto com a minha mãe, junto com a minha irmã, para vender bolo de pote. E eu vendia muito, sabe? Eu saía aí quando eu comecei a ir sozinha. Eu ia com 40 potes, eu voltava para casa sem nenhum. Com 30 minutos eu ligava pro G e falava pra ele assim, ó, G, vem me buscar, porque eu já vendi tudo, com 30 minutos. Aí eu comecei a aumentar, de 40 fui para 80, e rapidamente eu vendia. Daqui a pouco, gente, eu já estava indo pra rua com 200 potes, com mais de 200, e eu voltava sem nada, vendia todos. E foram crescendo também os pedidos de bolo para festa, de doces, de bombom. Eu comecei a fazer para casamento e a coisa começou a crescer. Só que começou a crescer para mim, mas ele precisava crescer profissionalmente na área dele também. Mas aí tinha um outro problema,
que eu trabalhava muito. Eu às vezes começava a trabalhar às 7 da manhã e terminava meia-noite, 11 horas, meia-noite, super cansada. Eu tava perdendo a infância da Maria Vitória todinha, sabe? Eu não tava vivendo nada, eu não tava vendo as primeiras palavras dela, eu não tava vendo nada assim de interessante que ela fazia, porque ela passava o dia inteiro com a minha sogra, e quando eu ia ver minha filha, o dia já tinha acabado e eu não tava tendo aquela vida social, né? Eu tava tendo aquela vida familiar também, e meu casamento tava quase que se perdendo por conta disso. E dinheiro mesmo, de lucro, eu não estava tendo. Trabalhando, não estava tendo lucro. Ou seja, eu não estava sabendo trabalhar a respeito de saber colocar preço nas minhas coisas. Eu acho que eu não estava sabendo também lidar com as contas, porque além de fazer, tinha que sair para comprar, tinha que também mexer com dinheiro, era tudo eu ali, naquilo ali. E por fim, eu já estava ficando estafada, não estava dando certo, aí o dia não, eu acho melhor eu investir então na minha área, igual seu primo falou, e vão lá no Rio comigo, dá um tempinho, é bom que você esparece um pouco, você precisa tirar uma folga, dá um tempo, e aí quando a gente voltar você começa com os bolos de novo. E daí a gente resolveu ir no Rio para ele fazer uns cursos, e foi aonde que nossa vida começou a andar mesmo pra frente, sabe? Mas aí é essa nossa ida pro Rio, o que nós vivemos lá, eu vou deixar pra contar pra vocês no próximo vídeo, porque já tá ficando um pouquinho longo esse vídeo aqui, ninguém vai aguentar ficar muito tempo assistindo, né? Então eu vou deixar essa história do Rio de Janeiro pra depois, pra contar pra vocês as amizades que nós fizemos lá, como que tudo começou lá no Rio também, porque aí, gente, quando a gente pensa assim que, ui, o sufoco passou, não passou. Começou outro sufoco na nossa vida, e aí foi junto com a Maria Vitória, que aí foi mais difícil para nós, porque quando são dois adultos vivendo aquilo é uma coisa, né? Se você tiver que passar falta de alguma coisa, você passa, mas quando se trata de uma criança junto, as coisas ficam mais difíceis, e aí o coração de pai e de mãe fala mais alto. E a Maria Vitória, olha, eu falo pra vocês que ela foi guerreira. Maria Vitória foi guerreira porque ela passou por muita coisa difícil junto conosco, coisas que nem mesmo meu pai e minha mãe sabem que nós passamos. Muitas coisas ficamos sabendo bem depois. Mas isso que nós vivemos lá no Rio, não vou contar pra vocês agora, vou deixar pro próximo vídeo, tá? Então quem quiser saber do que nós passamos, porque quando você pensa que nós vencemos todas as batalhas ali, não vencemos não. Começou tudo de novo, tá? Nossa ida ao Rio não foi fácil passar o tempo que nós passamos lá. Apesar das amizades que nós ganhamos, sabe que são amigos eternos, mas não passamos muita coisa assim boa não. A gente passou um momento bem difícil lá, foi bem complicado, mas ó, valeu a pena, tá? E aí no próximo vídeo eu conto pra vocês como foi a nossa ida, o que nós levamos, o que não levamos, o que nós perdemos, o que nós ganhamos. Tá? Então, assim, hoje, graças a Deus, o G vive bem com a minha mãe, né? Os dois se respeitam, minha mãe tem uma admiração pelo G, que ela não tinha antes, hoje ela tem uma certa admiração por ele. Hoje ela enxerga ele, né, como esse pai de família, um homem trabalhador. Hoje ele é um exemplo, né? Na nossa vida, ele é um exemplo. Minha mãe sempre cita ele como exemplo a outras pessoas. E o que foi mais importante, gente, pra gente chegar até aqui, né, pra gente poder superar tudo isso, foi fé. Eu e o G tivemos muita fé, tivemos muita confiança em Deus. A gente procurou sempre colocar a nossa vida perante Ele, colocar os nossos problemas, os nossos sonhos para Deus. Nós dois, a gente procura sempre não colocar assim, muito os nossos sonhos para as pessoas, né? Antes de colocar para Deus. É Deus em primeiro lugar. Então, quando você caminha com fé e sabedoria, as coisas dão certo. E é isso essa palavra que eu quero deixar para você. Acredite, se você estiver passando pelo mesmo problema que eu passei, ou algo bem parecido, acredite em Deus
não desista, corra atrás dos seus objetivos, seus sonhos, que você vai conseguir, tá bom? Então fica aí aquele abraço e até o próximo vídeo.